Você já sentiu que a necessidade ardente de tudo para serem perfeitas, para controlar todos os detalhes até o último momento? Essa obsessão silenciosa que nos leva para dentro quando as coisas não estão indo como esperamos. Hoje vou contar a história de 6 mulheres que trouxeram essa obsessão a limites inimagináveis, onde a necessidade de estar sempre certa se tornou sua sentença de morte. Seus nomes eram Linda, Patrícia, Margaret, Susan, Carol e Jennifer. 6 vidas diferentes, 6 histórias que compartilham um fio invisível e perturbador. A pesquisa implacável pela perfeição que os levou diretamente ao abismo. Essas não são histórias de ficção. São testemunhos reais de como nossa própria natureza controladora pode se tornar contra nós com uma força devastadora que nunca vimos. Se isso já fez você refletir por um segundo, deixe um "eu gosto" agora, porque o que vou revelar hoje pode mudar para sempre a maneira como você vê suas próprias obsessões. Nós vamos juntos nesta viagem às profundezas mais sombrias da alma humana. Prepare-se, porque depois de ouvir essas histórias, você nunca verá a perfeição da mesma maneira. Era 15 de março de 2012, quando Linda Morrison fez o que sabia melhor: converter a vida dos funcionários da loja em um inferno. Essa mulher de 52 anos não era apenas uma gerente de loja departamental, ela era uma máquina de tortura emocional, disfarçada de profissional de sucesso. Naquela noite, no Westfield Shopping Center, em Riverside, Califórnia, Linda passou 45 minutos por ter psicologicamente em um caixa adolescente por um retorno de apenas $12. Seu comportamento naquela noite foi a definição perfeita de abuso de poder disfarçada de padrões profissionais. Linda não se contentou em humilhar a garota. Sua sede de controle a levou a exigir que o gerente forneça sua documentação por escrito do que ela chamou de violações de políticas. Ele queria números de telefone corporativos, ameaçou arruinar a reputação da loja online, prometeu reclamações para um Better Business Bureau. Sua voz ecoou por toda a loja como o eco de uma obsessão que cresceu por anos sem controle. Sua experiência de mais de uma década no varejo lhe ensinou exatamente quais botões para fazer trabalhadores que ganharam salário mínimo. Para Linda, esse confronto foi apenas mais uma terça-feira, outra oportunidade de demonstrar que ela tinha poder, que seus padrões impossíveis eram a lei absoluta. Mas naquela noite, enquanto ele se apressava no shopping carregado de sacolas de compras e com seus novos sapatos de couro que ele havia comprado naquela manhã, Linda não sabia que a vida estava prestes a coletar uma conta que ele nunca poderia pagar. Eram 6h45 da noite e ela estava atrasada para jantar com o marido. A escada mecânica faz ruídos preocupantes há 2 semanas. Os pedidos de manutenção ainda não foram resposta devido a restrições orçamentárias, um detalhe que logo se tornaria crucial. Distraída por uma mensagem de texto de seu marido nos planos de jantar, Linda subiu a escada sem prestar atenção. Suas solas de couro suave não encontraram aderência nos degraus de metal limpo e ainda úmido recentemente. Perto do topo, a física assumiu o controle. Seus pés escorregaram completamente na superfície molhada. Enquanto ele pegou desesperadamente o corrimão, suas sacolas pesadas deslocaram seu centro de gravidade de volta. O impulso tornou-se imparável. A cabeça de Linda atingiu a borda de metal afiada de um degrau da escada mecânica com uma força devastadora, causando um trauma grave que a deixou inconsciente instantaneamente. Seu lenço solto ficou emaranhado no mecanismo de escada enquanto os compradores entravam em pânico. A greve de emergência foi ativada em 30 segundos, mas Linda já havia sofrido um trauma craniano fatal devido ao impacto inicial. Os paramédicos chegaram em 8 minutos, mas foram declarados mortos no local devido a uma lesão cerebral traumática. O shopping center imediatamente fechou todas as escadas mecânicas para inspeções de segurança e instalou sinais de aviso adicionais. A investigação revelou que a escada cumpriu os padrões de segurança, mas recomendou cronogramas de manutenção mais frequentes. Linda Morrison,
A mulher que havia dedicado sua vida a controlar todos os detalhes havia perdido o controle no momento mais inesperado. Sua obsessão pela perfeição não poderia salvá-la quando a realidade decidiu mostrar a ele quem realmente tinha poder. O incidente serve como um lembrete brutal de que a vida pode mudar em um instante, independentemente de quanto controle pensamos em nossas circunstâncias. A mulher que aterrorizou outras pessoas com seus padrões impossíveis finalmente encontrou um padrão que ela não podia atender: sobrevivência simples. Era 3 de junho de 2013, quando a busca incansável de Patricia Chen por expor a verdade sobre a segurança alimentar a levaria a um final horrível no mercado de agricultores no centro de Eugene, Oregon. Patricia Chen, uma blogueira de 47 anos, converteu a exibição de vendedores questionáveis em sua missão pessoal. Conhecido por seu estilo de interrogatório abrasivo e seu total desprezo pelos limites sociais, Patricia ganhou uma reputação como o visitante mais temido do mercado. Os vendedores encolheram quando a viram se aproximar, sabendo que ela monopolizaria seu tempo com perguntas agressivas enquanto afastou os clientes que fizeram. Seus seguidores de blog elogiaram sua dedicação, mas aqueles que encontraram Patricia pessoalmente a encontraram insuportavelmente santurrona e confrontando. Ele tratou cada interação com os fornecedores como uma investigação criminal, mostrando zero empatia pelos pequenos empreendedores que tentam ganhar a vida. Sua visão de túnel e sua necessidade obsessiva de estar a cremes a tudo o mais que aconteceu ao seu redor. Naquela manhã de sábado, ele chegou com seu laptop, pronto para documentar o que ele suspeitava que fossem certificações orgânicas fraudulentas no mercado movimentado. Patricia encurralou um vendedor de produtos orgânicos por 20 minutos exaustivo, questionando em voz alta suas credenciais de certificação e exigindo verificar a documentação enquanto clientes frustrados formavam uma fila cada vez mais longa atrás dela. Sua voz foi ouvida em todo o mercado enquanto anunciava que ele estava expondo declarações orgânicas fraudulentas e ameaçou denunciá-la às autoridades estatais de agricultura. Quando o vendedor à corte pediu que ele abaixasse sua voz, Patricia declarou que tinha todo o direito de proteger os consumidores de suas mentiras e começou a filmá-lo sem permissão. Ele bloqueou outros clientes para abordar a posição, completamente alheia à sua crescente frustração. Quando a administração do mercado se aproximou dele várias vezes, pedindo que ele avance, Patricia os descartou com a mesma atitude arrogante que havia feito tantos inimigos. Às 10h30 da manhã, Patricia mudou para trás do caminhão de entrega para fotografar caixas de produtos. Seu cuidado está completamente focado na tela da sua câmera. A mesma abordagem obsessiva que a tornou tão insuportável agora a colocou em perigo mortal. O motorista, incapaz de vê-la no ponto cego dele, apesar de ter espelhos, começou a voltar. O alarme reverso do caminhão funcionou mal. Mas mesmo que tenha funcionado, a história de Patricia mostrou que ela raramente prestava atenção a algo que não serviu sua agenda investigativa. Ele permaneceu absorvido em sua documentação, inconsciente do caminhão se movendo em sua direção, até que era tarde demais. A parte traseira do para-choques do caminhão atingiu Patricia com força devastadora, demolindo-a no chão e causando várias fraturas. A roda traseira rolou no tronco inferior antes que o motorista percebesse o que havia acontecido e parou. Patricia sofreu um sangramento interno grave e entrou em choque, mas permaneceu ciente, incapaz de se mudar de onde ela estava. Os paramédicos chegaram 6 minutos após o acidente e prestaram assistência médica imediata, mas suas feridas eram muito graves. Apesar de sua resposta rápida, Patricia morreu de sangramento interno enquanto transportou para o hospital. Sua pesquisa final terminou em tragédia. O mercado dos agricultores implementou imediatamente novos protocolos de segurança, incluindo veículos designados e observadores obrigatórios para todas as entregas.
Eles instalaram câmeras reversas e sensores de proximidade em todos os veículos de entrega para evitar acidentes semelhantes. O motorista do caminhão enfrentou acusações por homicídio veicular, mas finalmente foi encontrado não é responsável criminalmente devido ao fracasso da equipe que desativou o alarme reverso. A morte de Patricia Chen tornou-se um lembrete trágico de como o comportamento e o desprezo obsessivos pelo meio ambiente podem ter consequências mortais. A mulher que havia dedicado sua vida a expor a verdade havia encontrado uma verdade que ela nunca quis descobrir, que sua própria obsessão a colocou no caminho da destruição. Era 12 de setembro de 2014, quando a dedicação de Margaret Thompson aos padrões do bairro a levaria a uma trágica reunião em Charlotte, Carolina do Norte. Margaret Thompson, 55 anos, serviu como membro ativo da associação de seu bairro na área residencial de Oakwood. Ela incorporou o vigilante típico do bairro, o tipo de pessoa que media a altura da grama com regras, mantinha registros detalhados de infrações menores e acreditava que sua interpretação dos padrões da comunidade era a lei absoluta. Margaret tinha significado superioridade inabalável, tratando cada proprietário como um estuprador em potencial que precisava de supervisão constante. Ele estava muito orgulhoso de manter os padrões da comunidade e passou seus dias para garantir que cada residente seguisse as diretrizes estabelecidas. Naquela tarde, Margaret confrontou 3 vizinhos diferentes sobre várias violações que descobriu durante suas rodadas. Sua primeira parada envolveu uma família cujos filhos haviam criado arte com giz em sua própria entrada. A natureza controladora de Margaret surgiu quando exigiu que os desenhos coloridos fossem removidos imediatamente, citando os padrões da comunidade. A família Johnson se tornou seu próximo gol quando Margaret notou que seus barcos de lixo permaneceram visíveis da rua 30 minutos após o tempo de coleta designado. Mostrando um comportamento tipicamente autoritário, ele os ameaçou com uma multa de US$ 200 por essa violação. A senhora Garcia Rose Garden chamou a atenção de Margaret mais tarde. As rosas haviam crescido 2 polegadas na linha da propriedade, e a atitude condescendente de Margaret estava em plena exposição enquanto ele emitia a mulher, insistindo que o crescimento excessivo estava destruindo os valores de propriedade do bairro. Quando um vizinho sugeriu que Margaret estava sendo irracional, seu complexo defensivo de superioridade foi ativado ao se declarar a única pessoa que realmente se preocupava em manter os padrões e ameaçou denunciar-los às autoridades da cidade. Às 19h15, Margaret começou sua rota noturna habitual para revisar as propriedades e garantir a conformidade com os padrões de bairro. Ele usava o telefone e o caderno para documentar qualquer problema que observou durante sua caminhada. O tempo estava claro, mas ventoso, com rajadas que atingiram até 25 quilômetros o/h ao longo do dia. Uma empresa local de serviços públicos estava realizando manutenção de rotina nas linhas elétricas da região, com gangues trabalhando em linhas altas, apesar das condições de vento desafiadoras. Margaret parou sob um posto de serviços públicos para fotografar o que ele acreditava ser um pátio mantido incorretamente. 30 pés acima dela, um trabalhador de serviço público estava garantindo uma linha elétrica que havia sido solta pelo vento persistente. Uma explosão repentina de vento fez com que o trabalhador perdesse o controle de um grampo de metal pesado para cabo que pesava 8 libras. O grampo caiu do poste exatamente quando Margaret olhou para cima, depois de ouvir o grito de aviso do trabalhador. O grampo de metal atingiu Margaret diretamente na cabeça, causando traumas graves na cabeça. Ele imediatamente entrou em colapso e perdeu a consciência segundos após o impacto. Outros residentes e a equipe de serviços públicos imediatamente ligaram para o 911 e tentaram primeiros socorros enquanto aguardam as equipes de emergência. Margaret foi rapidamente transportada para o hospital, onde os cirurgiões realizaram cirurgia de emergência para lidar com sua lesão cerebral traumática.
Apesar dos esforços da equipe médica, Margaret morreu 3 horas depois por causa de um trauma grave na cabeça que sofreu no acidente. A empresa de serviços públicos respondeu à tragédia implementando protocolos de segurança mais rigorosos para o trabalho realizado durante as condições de elevação. Eles também melhoraram seus procedimentos de garantia de equipamentos para evitar acidentes semelhantes. A Associação de Bairro estabeleceu um jardim memorial em homenagem a Margaret, no centro comunitário local. Reconhecendo sua dedicação à comunidade, apesar das circunstâncias de sua morte, foram adotados novos regulamentos de segurança, exigindo áreas de segurança em terra durante todo o serviço aéreo. Margaret Thompson passou seu último dia de vigilância do bairro de uma maneira inesperadamente trágica. Sua busca incansável de violações finalmente o colocou no caminho do perigo que caiu do céu. A mulher que havia dedicado sua vida a controlar outras pessoas havia perdido o controle sobre seu próprio destino. Era 8 de outubro de 2015, quando a dedicação de Susan Rodrigues à educação de seus filhos levava a uma tragédia impensável na Lincoln High School, em Boise, Idaho. Susan Rodrigues era o tipo de pai que todo administrador da escola tinha medo de encontrar. Essa mãe de 43 anos havia desenvolvido uma reputação como as queixas mais exigentes e teatrais da escola, alguém que parecia prosperar criando drama e fazendo cenas para tirá-la. Enquanto afirma defender os alunos, sua verdadeira motivação parecia ser a atenção e o senso de poder que ganhavam funcionários da escola e as operações normais perturbadoras. Naquela noite, Susan chegou 90 minutos antes do conselho escolar programado. Fiel a seu formulário, lançou imediatamente sua rotina para a busca de atenção, encurralando o diretor e exigindo mudanças imediatas no menu do almoço, ameaçando a exposição à mídia sobre preocupações com a qualidade dos alimentos. Sua voz ecoou os corredores enquanto criticava as políticas tecnológicas da escola na frente de outros pais, agindo para seu público enquanto declarou que o governo estava falhando em seus filhos e exigiu uma revisão completa das políticas. Quando a equipe o lembrou de que a reunião não havia começado oficialmente, Susan insistiu drasticamente que suas preocupações eram importantes demais para esperar. Com seu talento habitual por teatralidade, ele exigiu uma audiência imediata com o superintendente, levando o telefone para filmado, fazendo acusações contra os funcionários da escola. Esses vídeos chegaram rapidamente às redes sociais, onde ele alegou que a escola estava cobrindo problemas sérios, outro movimento calculado em sua campanha contínua para se posicionar como o vigia proclamado da escola. O que Susan não entendeu completamente foi a atmosfera perigosa que a cercou naquela noite. A Lincoln High School estava no meio de reformas maiores, com equipamentos de andaimes e construção espalhados por todo o edifício. Os trabalhadores da construção passaram o dia instalando novas luminárias no telhado no salão principal, onde Susan estava agora parada. Às 18h20, enquanto Susan revisou seus materiais de apresentação no salão do lado de fora da sala de reuniões, ele ouviu um som sinistro de rachaduras de cima. O trabalho de renovação enfraqueceu uma seção dos telhas e a combinação do peso das novas luminárias e a integridade estrutural comprometida criaram um perigo mortal. O telhado, juntamente com uma luminária pesada, desabou a aproximadamente 12 pés de cima. Susan não teve tempo de reagir enquanto os escombros atingiam a cabeça e o ombro com força devastadora. O impacto o deixou inconsciente imediatamente, causando uma fratura de crânio e lesão grave no pescoço. Outros pais e funcionários da escola correram para ajudar, ligando para o 911 em minutos. Susan foi rapidamente transportada para o hospital, onde as equipes médicas lutaram para salvar sua vida. Apesar de seus esforços, ele sucumbiu às complicações de sua lesão na cabeça 2 dias depois. A investigação que se seguiu revelou uma verdade assustadora. Os protocolos de segurança apropriados não foram seguidos durante o trabalho de renovação.
O distrito escolar foi forçado a enfrentar a realidade de que sua supervisão havia contribuído para a tragédia evitável. A morte de Susan causou mudanças imediatas. A escola foi temporariamente fechada para inspeções abrangentes de segurança e o distrito implementou novos requisitos de segurança para todos os trabalhos de construção em edifícios empregados. Sua família, canalizando sua dor em relação a um propósito, trabalhou com o distrito para estabelecer diretrizes de segurança que foram adotadas em todo o distrito. Susan Rodrigues nunca poderia imaginar que sua última apresentação seria o seu fim. A mulher que passou tanto tempo tentando expor falhas no sistema educacional finalmente encontrou um fracasso que ninguém poderia negar: a negligência que custou sua vida. Sua história serve como um lembrete severo de que mesmo as atividades de rotina podem se tornar mortais quando os protocolos de segurança são ignorados. Seu legado vive em medidas de segurança aprimoradas, que agora protegem inúmeros outros pais e alunos em todo o distrito. A dedicação obsessiva de Susan em encontrar problemas finalmente encontrou o maior problema de todos, um que ela não pôde sobreviver para expor. Era 19 de agosto de 2016, quando uma viagem de compras de rotina à mesa, o Arizona se tornou mortal para Carol Williams, 49, uma mulher cuja obsessão pela gravadora de estacionamento finalmente custaria tudo. Carol Williams não era apenas um comprador comum nos supermercados do Plaza de Namesa. Ele ganhou uma reputação como o vigia não oficial do estacionamento, alguém que adotou a tarefa de monitorar o comportamento de seus clientes com alerta. Sua missão era simples, mas consumidor: garantir que todos seguissem o rótulo de estacionamento apropriado. Em ocasiões anteriores, Carol havia feito um espetáculo de si mesma. Ele seguiu os proprietários de SUV dentro das lojas, exigindo em voz alta que eles moviam seus veículos mal estacionados. Uma vez, bloqueou a entrada de uma loja por vários minutos, anunciando clientes confusos de que os estacionamentos imprudentes arruinam as compras para todos. Quando a administração da loja tentou intervir, Carol declarou que estava fazendo um serviço público e até ameaçou organizar boicotes contra empresas que não apoiaram sua cruzada. Seus métodos, eles eram agressivos e confrontadores. Exigiu que os gerentes de lojas obtivessem números de placa e proibissem permanentemente os proprietários de veículos de estacionamento. Para Carol, isso não era apenas vagas de estacionamento, era justiça, ordem e fazer o que ele acreditava estar correto para a comunidade. Naquela tarde de agosto, Carol terminou suas compras semanais. Enquanto carregava sacolas em seu carro, algo chamou sua atenção que ferveu o sangue. Um veículo flagrantemente estacionado, atravessando 2 espaços no lote movimentado do fim de semana. A área de estacionamento estava cheia de compradores, e Carol decidiu que essa transgressão não poderia permanecer sem resposta. Às 14h45, Carol se aproximou do veículo do infrator com sua determinação habitual. Ele tinha uma lista pronta, preparada para entregar outra lição de estacionamento. O que não percebeu foi o funcionário adolescente que trabalhava nas proximidades, coletando carrinhos de compras com um empurrador de carrinho motorizado. A equipe de coleção de carrinho havia sido reparada recentemente, mas os freios não responderam tão acentuadamente quanto normalmente. O jovem funcionário estava dirigindo um longo trem de carrinho. Concentrou-se em sua tarefa e inconsciente de que Carol havia andado entre os veículos estacionados. Totalmente focado em escrever sua nota severa na gravadora de estacionamento, Carol voltou sem olhar. Ele se mudou diretamente para o carrinho do trem do carrinho que se aproximou exatamente quando o funcionário percebeu o perigo e tentou detê-lo. O poder de frenagem reduzido do empurrador do carrinho significava que o impulso não poderia parar no tempo. O carrinho principal atingiu Carol com força suficiente para derrubá-lo no asfalto implacável. Sua cabeça atingiu a calçada com um impacto nojento e o peso de vários carrinhos enrolados nas pernas, causando fraturas imediatas.
O estacionamento ficou em silêncio, exceto pelo som de sulcos espalhados e os gritos horrorizados do funcionário pedindo ajuda. Carol estava inconsciente. Sua cruzada para a justiça de estacionamento levou a esse momento trágico. Os serviços de emergência chegaram 10 minutos após o acidente, suas sirenes cortando o calor do Arizona. Os paramédicos trabalharam freneticamente para estabilizar Carol, mas a lesão na cabeça foi grave. Ela foi apressada para o hospital, onde as equipes médicas lutaram para salvar sua vida. 3 horas depois, Carol Williams foi declarada morta por sua lesão na cabeça. A mulher que gastou tanta energia tentando corrigir o comportamento dos outros se tornou vítima de um trágico acidente que poderia ter sido evitado. O supermercado respondeu implementando alterações abrangentes de segurança. Novos programas de treinamento foram estabelecidos para todos os funcionários da coleção de carrinho, e o cronograma de manutenção do empurrador de carrinho foi completamente revisado. Espelhos de segurança adicionais foram instalados em todo o estacionamento para melhorar a visibilidade e evitar acidentes semelhantes. Talvez mais significativamente, a loja criou um programa de cortesia do cliente projetado para resolver os problemas de estacionamento através da intervenção gerencial, em vez de permitir que os confrontos dos clientes escalassem. A morte de Carol Williams serve como um lembrete de alerta de que, às vezes, nosso desejo de fazer cumprir as regras e corrigir os outros pode nos colocar em perigo, e que a tragédia pode atingir os momentos mais comuns de nossas vidas diárias. A mulher que havia dedicado tanto tempo a controlar o comportamento dos outros havia perdido o controle sobre seu próprio destino no momento mais inesperado. Era 4 de julho de 2017, quando uma dedicação ao serviço comunitário se tornou mortal para Jennifer Walsh, 46 anos, em Riverside Park, em Portland, Oregon. Uma mulher cuja busca incansável de perfeição finalmente lhe custaria tudo. Jennifer Walsh foi uma voluntária da comunidade dedicada que ajudou a organizar a celebração anual de 4 de julho em Riverside Park. Sua responsabilidade era coordenar a instalação dos vendedores e garantir que todos os protocolos de segurança durante o evento fossem seguidos. Mas a abordagem de Jennifer tornou-se cada vez mais confrontadora e rígida. Ele passou 2 horas repreendendo os fornecedores de alimentos sobre seus locais de instalação, insistindo que eles movem suas posições apesar de terem aprovado licenças para seus locais atuais. Jennifer exigiu que a música ao vivo saísse durante o teste de som, ameaçando chamar a polícia sobre violações de ruído, embora o evento tivesse permissão apropriada. Suas demandas subiram enquanto confrontavam as famílias instalando áreas de piquenique, afirmando que estavam violando protocolos oficiais do evento e exigindo que sejam realocados em alguns lugares menos desejáveis. Quando outros voluntários sugeriram que ele estava sendo muito rígido, Jennifer declarou que ela era a única que levou a segurança do evento a sério e ameaçou relatar violações à cidade. O parque estava organizando sua maior celebração do Dia da Independência em anos, com vários vendedores de comida, música ao vivo e fogos de artifício planejados. Jennifer estava revisando a instalação de uma estrutura de estágio temporário que havia sido erguida por uma empresa de aluguel local. Ventos fortes no início do dia causaram alguma preocupação com a estabilidade de estruturas temporárias em todo o parque. As condições climáticas tornaram Jennifer ainda mais vigilante sobre possíveis problemas de segurança enquanto dirige suas inspeções. Às 16h30, Jennifer estava inspecionando a área do palco quando notou alguns cabos de garantia solta que imediatamente levantaram suas preocupações. Determinado a obter uma melhor visão do sistema de equipamento, ele subiu à plataforma de palco para examinar os pontos de montagem do ar mais de perto. Enquanto estudava conexões, uma explosão repentina de vento atingiu a estrutura temporal com força inesperada. Uma das estruturas de iluminação aérea, pesando 150 libras, movida sob pressão do vento e liberada de seu sistema de montagem.
A estrutura pesada caiu aproximadamente 15 pés pelo ar. Jennifer tentou sair do caminho, mas não havia tempo ou espaço suficiente para escapar da equipe em queda. A estrutura maciça atingiu Jennifer com força devastadora, causando lesões graves no peito e na cabeça que a deixaram preso sob equipamentos de metal e iluminação torcidos. A mulher que passou seu dia garantindo que todos os outros seguissem os protocolos de segurança se tornassem vítimas de um fracasso estrutural. Outros voluntários e respondentes de emergência trabalharam freneticamente para libertar Jennifer da equipe pesada. Dentro de 8 minutos, eles conseguiram levantar a estrutura e extraí-la dos escombros. Jennifer foi imediatamente transportada pelo centro de trauma, onde os cirurgiões lutaram para salvar sua vida. Apesar de seus esforços, ele morreu por suas feridas durante a cirurgia de emergência. A celebração do Dia da Independência foi cancelada imediatamente após o acidente. Todas as estruturas temporárias foram inspecionadas imediatamente, enquanto os policiais trabalhavam para determinar se outra equipe tinha riscos semelhantes. A tragédia causou a compreensão de mudanças na maneira como Portland gerenciava eventos da comunidade. Novos regulamentos de segurança foram implementados, exigindo que os engenheiros certificados aprovassem todas as instalações de cenário temporário antes que qualquer evento possa prosseguir. Os dias de dependendo apenas da supervisão voluntária de segurança estrutural complexa terminaram. A comunidade estabeleceu um prêmio de segurança anual em nome de Jennifer para um excelente serviço voluntário, garantindo que sua dedicação fosse lembrada ao enfatizar a importância dos padrões de segurança profissional. A morte de Jennifer Walsh serve como um lembrete de alerta de que boas intenções e dedicação devem ser equilibradas com a experiência apropriada e que, às vezes, o mesmo compromisso que nos leva a servir nossas comunidades pode acabar com o perigo inesperado. Sua história final não terminou com aplausos por seu serviço, mas com o silêncio mortal de uma tragédia que ninguém viu chegar. A mulher que havia dedicado sua vida a proteger os outros não poderia se proteger quando mais precisava dela. 6 mulheres, 6 obsessões, 6 finais que nunca viram chegar. Linda, Patrícia, Margaret, Susan, Carol e Jennifer não morreram de acidentes casuais. Eles morreram porque sua necessidade de controle se tornou tão poderosa que ele os cegou para o verdadeiro perigos que os cercavam. Cada um deles acreditava que sua cruzada pessoal era mais importante do que sua própria sobrevivência. Eles se tornaram escravos de suas próprias demandas de perfeição, prisioneiros de uma obsessão que os consumiram por dentro, até que a realidade os acordasse com o golpe mais brutal de todos. Quantas vezes por dia você está obcecado por detalhes que não pode controlar? Quantas vezes você permite que essa necessidade de queima para que tudo obtenha o consumir perfeitamente? Essas mulheres são um espelho de nós mesmos, um reflexo perturbador do que acontece quando perdemos a perspectiva. Suas histórias não são avisos, são profecias do que nos espera se não aprendermos a liberar o controle. Na próxima vez que você sentir que a obsessão cresce dentro de você, lembre-se dos nomes deles. Lembre-se de que a perfeição que buscamos tanto pode se tornar o bisturi que corta o fio de nossa própria existência. Se essa história fez você refletir sobre suas próprias obsessões, ele comenta: "Eu perco o que não posso controlar", e assina mais histórias que farão você questionar tudo o que pensou que sabe sobre a natureza humana.